Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 17 de abril de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. Nossa leitura de hoje será feita em Juízes capítulo 9, a partir do versículo 34, e leremos até o capítulo 11, o versículo 28. Posteriormente, leremos Lucas capítulo 12, dos versículos 22 a 48. Antes, porém, vamos orar? Pai de amor, obrigada por essa leitura que faremos agora. Queremos ler mesmo, Pai, todos os dias a Tua palavra. Mas não só ler, queremos entendê-la. E para tanto, nós precisamos que o Espírito Santo do Senhor inunde o nosso ser. Abra o nosso entendimento, ó Pai, para podermos compreender o que nós estaremos lendo e assim colocar em prática. Rogamos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. Juízes capítulo 9, a partir do versículo 34. Abimeleque vence a Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, e tomou seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore, e a levantou e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, fazei-o também vós depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada, e seguiram Abimeleque, e a puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres,
Todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço seu escudeiro e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Juízes capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e tinha 30 cidades a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Tornaram os filhos de Israel a fazerem o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais neste mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11, de 1 a 28. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o gileadita homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher.
Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor, em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei aos filhos de Amon e aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou ao território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaze e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus até o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, porque vós, amonitas, não os recuperastes durante este tempo? Não sou eu, portanto, que
pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, os filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Lucas capítulo 12, de 22 a 48. A ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido,
e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Encerramos assim nossa leitura por hoje. E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Agora vamos parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 17 de abril de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 17 vai para o Paulo Janones, lá em Praia Grande, São Paulo. Vai para o Gilberto José Bento, em Serranópolis, Goiás. Vai para o pastor Josiel Gonçalves, de Patrocínio, Minas Gerais. Vai para o Ricardo Fernandes, lá de Rio Verde, Goiás. E vai para o Dr. Cláudio Renato, em Tuiutaba, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata por conceder ao Paulo, ao Gilberto, ao pastor Josiel, ao Ricardo Fernandes e ao Dr. Cláudio mais um ano de vida. Rogo a Deus que o Senhor continue a abençoá-los, ó Pai, enquantos anos o Senhor permitir que eles vivam. Pai querido, rogo também dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Rogo também que eles sejam transformados pela renovação da mente, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?